Hoje vamos conversar sobre transtorno bipolar, uma patologia em que alternam a depressão com a fase maníaca e, se não tratada adequadamente e precocemente, leva a consequências nefastas, tanto comportamentais quanto de personalidade e até mesmo cognitiva. Atinge 4% dos brasileiros. Em torno de 50% tentam o suicídio e 20% conseguem o seu intuito. Não perca, vamos para um intervalo rápido e já volto aqui com o Dr. Armando falando sobre essa doença psiquiátrica importante e que deve ser tratada de forma rápida, precoce e com muito cuidado e principalmente com a participação da família. Volto já já. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje atendendo aí inúmeros pedidos. Estou aqui com o Dr. Armando Ramadi, que é psiquiatra, nós vamos falar sobre transtorno bipolar, né? Inúmeros pedidos ao Saúde em Seu Lar, estamos aí atendendo. E é isso que eu quero passar a você. Qualquer coisa que você queira que possamos falar aqui no programa, o especialista, nós teremos o maior prazer em atender você, tá bem? Armando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? E hoje aí você viu as pessoas pedindo para falar do transtorno bipolar, né? Eu até me perguntei, por que será tantos pedidos? Por que as pessoas estão tão preocupadas com esta patologia? Bom, primeiramente, existe uma vulgarização do termo bipolar. Assim como acontece com o termo depressão, né, que as pessoas colocam deprimidas, ao invés de dizer que estão tristes, frustradas ou decepcionadas, as pessoas muitas vezes acham que aquela pessoa que muda de humor ao longo do dia, né, ela é bipolar. Não é bem por aí. Bipolar, o transtorno bipolar do humor, é um transtorno muito complexo, né, que leva bastante tempo até a gente chegar a um diagnóstico, caracterizado por períodos de depressão. Depressão de fato. De fato. E mania, por assim dizer. Uma euforia do humor. Mas como é que a gente consegue separar? Quando que nós... Porque realmente tem pessoas que elas mudam de humor durante o dia. É impressionante. Mudam assim. Existe algum gatilho, Armando? Ou essa pessoa aí, vamos dizer assim, ela tem um transtorno bipolar, vamos dizer, mais leve? Ou não existe isso? Ela tem uma instabilidade emocional, podemos dizer assim? Sim, uma instabilidade emocional associada à questão da personalidade. Tá. Quando a gente fala do transtorno bipolar, o clássico, que é o tipo 1, nós estamos falando de um período de mania. Que dura em média quanto? Uma faixa de 7 dias ou mais. E um período de depressão que pode durar de 2 semanas a alguns meses, né? Quando eu falo, então, nessas alterações, elas são prolongadas e, principalmente, essa flutuação do humor, ela causa inúmeros danos à vida da pessoa. Por exemplo? No quadro depressivo, todo aquele quadro de apatia, desânimo, tristeza, faz com que a pessoa perca o interesse pela vida, abandone o trabalho, tenha ideações suicidas, se afaste das pessoas, né, do relacionamento social com os outros, vá aos poucos se fechando. Em contrapartida, no transtorno bipolar, na parte maníaca, em que há uma euforia, uma exacerbação do humor, e a gente não pode dizer que é uma alegria excessiva, porque a pessoa, apesar da autoconfiança exagerada, do aumento da energia, ela passa a ter um comportamento de risco. Passa a ser compulsiva, muitas vezes com compras, agressiva, com aquela questão em relação a drogas também. Então, ela vai acarretando um enorme prejuízo, tanto financeiro, das relações familiares, né, de traições, de uma série de comportamentos que são graves, né, e trazem inúmeras consequências. Tá. E essas, vamos dizer, essas crises, né? Tem a crise depressiva, a crise maníaca, vamos falar assim. Ela provoca sequela
Cada vez que, por exemplo, eu tenho a crise maníaca, saio fazendo compra para todo lado, investimento financeiro, acha que o dinheiro está caindo do céu e tudo mais, passa essa fase, ela entra na depressão. Quando ela volta a ter a fase maníaca, existe, vamos dizer, uma somatória desses... Vai piorando, isso que eu quero dizer, entendeu, Armando? Nós podemos traçar uma faixa de normalidade do humor. O quadro depressivo para baixo, que não acontece de forma súbita, isso é gradativo, né? Piora. E a fase maníaca, que tem aquela exacerbação. Mas ela pode apresentar períodos que ela está assintomática, que ela fica com humor estável. Porém, tudo o que ela fez ao longo do quadro da mania vai trazer consequências para ela. Tá, mas ela aceita isso? Por exemplo, se for fez um investimento na bolsa, assim, de valores fora da realidade, e de repente ela entra numa normalidade, como você disse, que ela pode entrar num patamar, vamos dizer assim, de normalidade. Ela tem consciência do que ela fez? Sim, ela vai aos poucos desenvolvendo uma crítica sobre tudo que aconteceu, ou que falam para ela o que ela fez, principalmente os familiares, né? E isso vai, sim, trazer uma consequência moral, no imaginário dela, né? Na questões dela perceber todo aquele preconceito também que as outras pessoas vão desenvolver ao longo do tempo com ela. Eu acho até que você já falou alguma coisa, mas assim, todos nós na vida, nós passamos por uma fase de tristeza e às vezes fase de euforia, né? Um negócio que deu certo, um sonho que se realizou e tudo. Mas existe nitidamente uma forma de diferenciar isso, né? Sim. Não é tão, vamos dizer, limítrofe a coisa. Realmente é um quadro muito exacerbado, né? Exacerbado, que traz uma consequência grande, intensa na vida da pessoa. E que foge à normalidade. Aí a gente já está falando de terminologias na psicopatologia, não em termos populares. É normal, nós temos oscilações de humor, temos períodos complicados, períodos melhores na nossa vida. Isso é natural. Mas quando a gente está aqui colocando o transtorno bipolar, a gente está falando da patologia, em que leva-se bastante tempo para chegar a essa conclusão do diagnóstico, avaliando o paciente, outros sintomas que ele pode ter apresentado ao longo da vida dele, todo aquele exame que pode ser confundido, inclusive, com outras patologias. Agora, uma pergunta. As pessoas que estão com o transtorno, desenvolveram já o transtorno bipolar, elas procuram espontaneamente um tratamento? Ou é a família que fala, tem alguma coisa errada aqui, não é possível isso, tal, e procura o profissional? Sim. E as pessoas aceitam ser taxado, olha, você tem uma patologia psiquiátrica que não é, vamos dizer, de certo ponto grave. Como é que é isso no dia a dia? Geralmente, a pessoa que passa por uma fase de mania, que ela tem uma autoconfiança, está sentindo super-homem, consegue vencer qualquer obstáculo, né, tem uma série de ideias e tudo mais, algo assim. Ela não vai, claro, procurar o profissional, porque ela está se sentindo muito bem. E durante a mania, dificilmente ela vai ter um entendimento dos prejuízos que ela está tendo com aquele comportamento. Ela acha que está feliz da vida. Né? Tá tudo bem. Então, a grande maioria dos casos é familiar, alguém próximo que leva para o tratamento. No outro lado, dos quadros depressivos mais graves, a pessoa pode procurar, naturalmente, principalmente quando ela percebe que aquilo está influenciando, de certa maneira, o trabalho, a questão da memória, a cognição, ou, nos casos mais graves, é o familiar que tem que levar, porque ela não tem uma energia psíquica de buscar essa ajuda. Né? Nós vamos para o intervalo já, e quando voltarmos eu já vou diretamente perguntar o que causa. Né? É genético, é orgânico, é ambiental, enfim. O que leva as pessoas a terem essa patologia. Portanto, não sai daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Armando, com esse assunto muito interessante, muito preocupante e grave. Volto já já. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e estou aqui com o Dr. Armando, esse grande médico, psiquiatra, falando hoje sobre transtorno bipolar. Então, Armando, eu havia já dado a dica do que eu iria perguntar. Quais são as causas ou a causa do transtorno bipolar? Genético, ambiental?
nós não podemos definir uma causa única. Nós temos uma predisposição genética, alterações em determinadas áreas cerebrais, um desajuste do funcionamento de alguns neurotransmissores. Serotonina, por exemplo? Sim, serotonina, parte adrenérgica e tudo mais. E associa-se também a alguns fatores que, em pessoas com alguma predisposição, podem desencadear o quadro do transtorno bipolar. O puerpério, O puerpério? também, Pode. a questão do estresse constante, alguns quadros depressivos repetitivos maltratados, algumas substâncias, como aqueles remédios inibidores de apetite. Cafeína, tem alguma coisa a ver? Substâncias psicoativas, né, como a cafeína, que algumas pessoas usam naquele pré-treino também, Tá. doses mais fortes, anfetaminas, até problemas da tireoide também. Mas, Armando, é só assim, para você desenvolver a doença, tem que ter realmente algo genético? Tem. Tá. Então, existe uma tendência Maior genética, nas pessoas que têm na mas família. depende muito da questão ambiental Sim. também. Então, é aquele negócio que hoje se fala muito na epigenética, né? Que é o Sim. ambiente influenciando na genética. Genética e a parte fenotípica também. Pode ser que eu tenha genética, que você tenha genética, mas que o meu ambiente não favoreceu o desenvolvimento e o teu favoreceu. Sim. Por exemplo, Sim. a droga. Não que a doença leve a utilizar droga, mas a droga pode ser um fator de gatilho, um desencadeador da doença? Com certeza. Tá. Toda droga ela pode desencadear determinados quadros psicóticos, transtornos bipolares. Dentro da pessoa, vulnerabilidade a determinado quadro, isso pode acontecer. No caso, vamos dizer, mais grave, né, do transtorno bipolar, no caso mais grave, pode acontecer alucinações? Não chegam a Ou não? alucinações, são mais delírios, ideias de grandeza. Qual que é a diferença, Armando, de delírio e alucinação? Delírios são alterações do conteúdo do pensamento, né, em que a pessoa pode se sentir ameaçada por alguma coisa que não existe. É uma deturbação da realidade. A alucinação é uma deturbação da senso-percepção do ambiente. Por exemplo, uma alucinação auditiva é quando a pessoa passa a escutar algo que não é real, não é compartilhado por nós, mas que para ela está realmente ativando determinados centros da audição, ela está realmente escutando algo, mas gerado por essa parte cerebral. Tá. Então, no caso do transtorno bipolar, nós teríamos Mais umas ideias delirantes. mais delírio do que Sim, alucinação. Daí o diagnóstico diferencial com a esquizofrenia e tudo mais. Tem algum sexo que atinge mais se o homem ou a mulher ou não? Não tem uma relação bem definida, né? Os estudos mostram uma paridade entre homens e mulheres, com uma leve tendência à parte das mulheres. Eu sabia. Eu fiz a pergunta por fazer. É impressionante, é impressionante. Agora, existe alguma relação? Nós temos, por exemplo, grandes pintores, Van Gogh, por exemplo, que até se suicidou aos 37 anos e ele foi diagnosticado transtorno bipolar, que antigamente se chamava de psicose maníaco-depressiva, né? E era criativo, vamos dizer assim. Né? O Churchill também, né, teve o transtorno bipolar diagnosticado. Tem alguma coisa a ver na fase maníaca com a criatividade? Olha, existe alguma relação? Se a gente pegar e estudar grupos específicos, por exemplo, de artistas, e fizer um diagnóstico mais elaborado, nós vamos encontrar um índice maior dos transtornos bipolares nessa população em estudo. Tá. Porém, a gente não pode dizer que a pessoa que tem um transtorno bipolar ela é mais criativa. O que eu acredito que aconteça no Van Gogh é o talento natural que ele tinha já, e quadros de hipomania, que é um quadro de mania mais leve, que permitia que a autoconfiança, energia, que ele acabasse produzindo mais nesses períodos de estabilidade. Então não existe um nexo causal, né? Não. Entre a doença e a criatividade. Não necessariamente. Não necessariamente. No caso do Van Gogh era o talento dele e aquele estímulo maior, provavelmente, da hipomania, que não existia um tratamento adequado e tudo mais. Tanto é que o prejuízo imenso na vida dele, né? As relações sociais, familiares, toda aquela história bem produtiva dele, né? E trágica, né? E trágica. Extremamente trágica.
Bem, o diagnóstico precoce, né? E antes de falar do diagnóstico precoce, só rapidamente, que não vai dar tempo de a gente entrar muito a fundo nisso, nós podemos ter transtorno bipolar na criança? Podemos. Não há uma confusão muito grande em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Sim, muito. Tanto é que o diagnóstico tem que ser muito bem feito. E são raros os casos, apesar de poder, mas são bem mais raros em crianças. De transtorno bipolar? De transtorno bipolar. A gente geralmente vai ver isso na faixa dos 15 a 25 anos, que é onde se manifesta mais. Uhum. E eu sei, todo diagnóstico precoce é importante na medicina, em todas as patologias. Mas no diagnóstico precoce, você realmente, com o tratamento, você consegue controlar para que não tenha essas crises? Consegue. Apesar da gente não ter uma cura para a pessoa com transtorno bipolar, nós temos um excelente controle com a medicação. Mesmo existindo um preconceito muito grande com relação aos remédios, os quadros psiquiátricos que necessitam, quando medicados, ainda mais de forma precoce, evoluem muito bem. Uhum. Realmente faz uma diferença no prognóstico. Sim. Quando você, vamos supor, faz um diagnóstico de uma pessoa lá com 60 anos, por exemplo, é mais complicado você dar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Sim, até porque ele já teve uma sucessão de quadros e prejuízos significativos ao longo da vida dele. Então, nós podemos dizer que os quadros repetitivos, as crises sem o tratamento, ela faz uma alteração, vamos dizer assim, definitivo no comportamento dessa pessoa? Sim, gradativamente ele vai tendo percas sucessivas em uma série de questões da personalidade, da estrutura dele, da parte cognitiva. Isso, eu ia te perguntar da parte cognitiva. Quer dizer, a pessoa fica praticamente, vamos dizer, sem condição nenhuma de ter uma vida normal, que eu estou dizendo, né? Quando não tratada de forma adequada, sim, vai tendo um prejuízo gradativo. Agora, falando em termos de tratamento, você até falou, existe um preconceito, e eu estava lendo sobre isso. Ainda hoje, o tratamento é o lítio? Ele é um dos estabilizadores de humor que podem ser usados. E por que existe tanto preconceito em relação a esse determinado medicamento? É uma questão de você não ter um conhecimento prático, de ser uma medicação que precisa de um certo cuidado, um manejo adequado, né? Tem que acompanhar muito bem a evolução, mas a gente tem ótimas alternativas ao lítio hoje em dia, né? Outras alternativas? Muitas. Não se usa quase o lítio mais? Em determinados casos mais graves e que você não tem... Antigamente era só o lítio, não é? Era pouca opção terapêutica, né? Então as pessoas ficam muito marcadas com essa questão do passado da psiquiatria, esquecem que hoje a gente evoluiu muito no tratamento, que a pessoa consegue ter uma vida adequada, sem efeitos colaterais da medicação. Existe ainda uma resistência muito grande, e aí eu procuro toda vez desmistificar isso aqui, principalmente quando a gente está fazendo programa juntos aqui, da questão do psiquiatra, né? Você está com depressão, mas vai no psiquiatra, não estou louco, né? Na verdade, isso tem melhorado, mas ainda existe resistência, porque eu vejo no dia a dia, muitas vezes as pessoas fazendo um tratamento acham que o psiquiatra vai entupir de medicamento, que vai umas certas coisas, e na verdade não é bem assim, né? É como qualquer outro médico, a gente existe para melhorar a qualidade de vida da pessoa, e de modo nenhum a gente quer que o tratamento seja iatrogênico, cause algum mal ao paciente, claro. Mas as pessoas têm uma resistência muito grande e um preconceito e uma ignorância imensa sobre o sofrimento mental, né, que é bem diferente, não é visível, como é o sofrimento físico, né? Bom, vamos dizer, qual que é a consequência do não tratamento ou do tratamento, vamos dizer, não eficiente, vamos dizer assim, do transtorno bipolar? Qual que é a consequência? Por exemplo, hoje a gente vê, infelizmente, um número absurdo de suicídio. Hoje eu ainda estava vendo realmente um índice muito grande que está acontecendo. A gente pega a população brasileira, em que 4% da população tem o transtorno bipolar. Quanto? 4%. 4%? Do Brasil. Do Brasil. E que você coloca das pessoas com transtorno bipolar, de 30% a 50% tentam o suicídio e 20% conseguem, é algo significativo. O tratamento do transtorno bipolar do humor, ele traz essas flutuações de humor, trazem consequências gravíssimas na existência da pessoa e que levam a um prejuízo imensurável, inclusive colocando a própria vida dela em risco.
tanto na fase da depressão, com as ideias suicidas, quanto no comportamento autodestrutivo da fase maníaca. Chegando ao ponto que algumas vezes nós temos até que encaminhar para uma internação, dada a gravidade quando avaliado. A maioria, isso que a última pergunta, que nós estamos no final do programa, irmão, a maioria você consegue fazer o controle, o tratamento ambulatorialmente. Sim, a maioria. A maioria, mas tem casos mais graves que acabam... Muitas pessoas ficam protelando, a família tem um preconceito, como falado, né? Então isso atrapalha muito a evolução do quadro do paciente. Bem, enfim, é um tratamento que não é curativo, mas é fundamental, é importante. Então, a vida toda a pessoa vai ter que tomar medicamento. Sim, isso. com períodos assintomáticos, mas que precisam de um ajuste da medicação, sempre de um acompanhamento. Mas não vai ficar sem medicamento? Provavelmente não. Provavelmente não. Armando, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua colaboração, viu? A sua presença. Vamos falar qualquer dia desses sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é inclusive um diagnóstico importante diferencial na criança, né? E você já está convidado. Obrigado. Tá bem? Eu que agradeço. Muito obrigada. A você quero agradecer o carinho, lembrando o programa todo sábado 1h15 pela TV Alterosa. E não se esqueçam do canal do YouTube, Doutora Regina Sioff ou Saúde em Seu Lar. Conto com vocês e podem contar conosco aqui. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.